Oi galera, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Carol. Hoje eu vou começar a correção do PET 4, primeira semana do PET 4, referente às turmas dos primeiros anos. Eu vou começar então com a questão de número 1, que diz assim: nas células eucarióticas, o citoplasma representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. O material que forma essa região é viscoso, rico em água e íons e recebe o nome de... Então, o que a questão quer saber é qual é esse fluido viscoso que está presente ali no citoplasma? Que fluido é esse? Então, o fluido que possui íons, açúcares, proteínas e afins se chama citosol. O citosol pode ser encontrado principalmente nos vestibulares com o nome de aloplasma, citoplasma fundamental ou até matriz citoplasmática. Então é esse fluido viscoso que preenche o interior do citoplasma. Eu acho legal a gente prestar atenção na etimologia da palavra. Facilita no entendimento e às vezes até na memorização. Então, cito significa cavidade. Então, para a gente da biologia, citosol no caso, cavidade da célula. Portanto, o fluido chamado citosol está presente na cavidade da célula, que é o citoplasma. Resposta, letra B. Questão de número 2. No citoplasma de uma célula eucarionte, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas genericamente de... Então aí, quais são as estruturas que garantem a sobrevivência dessa célula? Quais são? Qual é o nome dessa estrutura? Dentro do citoplasma das células eucariontes, nós temos a presença de organelas citoplasmáticas. O acento ficou errado. As organelas citoplasmáticas, elas são estruturas presentes no citoplasma das células eucariontes e elas funcionam como órgãos. O nosso corpo tem órgãos que garantem a sobrevivência dele, certo? Cada órgão ali com a sua função, com a sua estrutura. Essas organelas citoplasmáticas, elas garantem a sobrevivência como os órgãos fazem, cada um com a sua função e afins, certo? Questão de número 3, então, diz: na coluna da esquerda, encontra-se os nomes das organelas celulares, e na estrutura da direita, os processos fisiológicos que essas organelas exercem, a função dessas organelas dentro da célula. Vamos lá. O ribossomo é responsável pela síntese de proteína. Então, o ribossomo entra aqui, na síntese de proteína. O retículo endoplasmático, ele é responsável pela neutralização de substâncias tóxicas no interior da célula. A mitocôndria, por sua vez, ela realiza síntese de ATP, ou seja, ela fornece energia para o funcionamento dessa célula, certo? Então, aqui é a mitocôndria, número 3. Os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, certo? Digestão intracelular, lisossomo. Então, aqui, 4, digestão intracelular. O aparelho de Golgi, por sua vez, ele está relacionado com o processo de secreção de substância, Lembrando que o Golgi é aquele aparelho, é aquela estrutura formada por vesículas achatadas e lembra a anatomia de um labirinto, é a estrutura de um labirinto. É o que o aparelho de Golgi lembra. Então, aí o aparelho de Golgi está relacionado, com o processo de secreção de substância.
Então, a sequência ficou 1C, 2E, 3A, 4D e 5B. Resposta letra C. Número 4. Quais as estruturas apresentadas abaixo são comuns no citoplasma de células procariontes e eucariontes? Então, as estruturas precisam estar presentes em ambas, nas duas células. Aqui a gente podia ir por eliminação, para facilitar. A. Mitocôndria e ribossomo. Será que mitocôndria e ribossomo estão presentes tanto em células procariontes quanto células eucariontes? Não. Na célula procariótica, não há presença de mitocôndria. Não tem mitocôndria na célula procariótica. Letra B. Núcleo e lisossomos. Aqui acontece que as duas estruturas, elas não estão presentes nas células procarióticas. Nem núcleo, nem lisossomo. C. Cloroplasto e complexo de Golgi. Nesse caso, o complexo de Golgi ele não está presente na célula procarionte. Cloroplasto, sim. Complexo de Golgi, não. Agora vamos para a letra E. Plasmídio e ribossomo. Não há plasmídio na eucarionte. Na célula eucarionte não tem plasmídio. Então aí está errado. A letra B é a correta porque apenas o ribossomo é comum em ambas. Somente o ribossomo está tanto na procariótica quanto na eucariótica. Questão de número 5. O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de... Então, por que o retículo... Faltou um acento. Por que o retículo pode ser chamado de granular ou rugoso? Lembrando que granular e rugoso são sinônimos. Então, o que acontece? O retículo endoplasmático, ele é uma organela celular membranosa e ele forma uma espécie de rede com umas vesículas achatadas, assim. Em algumas regiões desse retículo endoplasmático, é possível perceber a presença de ribossomos aderidos. Ribossomos aderidos. Os ribossomos aderidos, eles fazem com que essa porção, essa parte do retículo, seja chamada de retículo endoplasmático rugoso ou granular, porque tem a presença desses ribossomos aderidos. E aí a gente, quando vai visualizar um retículo, é como se a gente visse uma parte dele assim, ó. Por isso que é granular ou rugoso. Então, no caso da questão de número 5, a resposta certa é a C. Então, galera, antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar o e-mail da atividade cultural aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima correção. Um beijo!